Encontrei a ex-namorada do meu marido dentro de uma caixa durante nossa lua de mel. Dei entrada no pedido de divórcio antes do amanhecer. Eu tenho 32 anos, sou arquiteta, e até poucos meses atrás eu achava que minha maior falha era ser excessivamente racional quando se tratava de sentimentos. Sempre fui a pessoa que planeja, que antecipa cenários, que prefere segurança ao improviso. Cresci numa casa onde meus pais ficaram juntos mais por hábito do que por amor, e isso me ensinou cedo que relacionamentos não sobrevivem só de promessas bonitas. Talvez por isso, quando conheci o meu marido, eu tenha me convencido de que o que tínhamos era sólido justamente porque não era intenso demais. Era calmo, previsível, confiável. Pelo menos era assim que eu contava essa história para mim mesma. Nós nos conhecemos no trabalho, 7 anos atrás. Ele era recém-contratado, simpático, um pouco reservado, com aquele tipo de humor seco que só aparece quando a pessoa se sente confortável. Começamos como amigos, almoçando juntos, reclamando do trânsito, compartilhando frustrações profissionais. Quando viramos um casal, tudo pareceu uma progressão natural. Não houve grandes declarações nem dramas. Só um acordo silencioso de que fazíamos sentido um para o outro. Ele tinha tido um relacionamento longo antes de mim, algo que eu sabia desde o início. Ele mencionava a ex de vez em quando, sempre de forma neutra, quase burocrática. Foi importante, mas acabou. Eu aceitei isso como sinal de maturidade. Durante o namoro, havia pequenos detalhes que hoje me incomodam, mas que na época eu justifiquei. Ele evitava certos lugares da cidade, dizia que traziam lembranças. Tinha caixas fechadas no apartamento que nunca abria. Recebia mensagens tarde da noite e saía do cômodo para responder. Quando eu perguntava, ele dizia que era trabalho ou um amigo passando por uma fase difícil. Eu acreditava. Não porque fosse ingênua, mas porque confiar parecia a escolha adulta. Não queria ser a mulher desconfiada, a que projeta traumas alheios no presente. Quando ele me pediu em casamento, foi num domingo comum, enquanto fazíamos café. Sem ajoelhar, sem anel naquele momento. Disse apenas que queria construir uma vida comigo, que eu era a pessoa com quem ele se sentia em casa. Aquilo me tocou mais do que qualquer gesto ensaiado. Planejamos um casamento simples, íntimo, com amigos próximos e família. Nada saiu do controle. Nenhum sinal óbvio de caos. No altar, ele parecia nervoso, mas eu atribuí isso à ocasião. Quando viajamos para a lua de mel, eu estava genuinamente feliz. Cansada, emocionada, mas segura de que tinha feito a escolha certa. A casa que alugamos ficava numa região isolada, perto da praia, dessas que parecem pensadas para casais recém-casados. Madeira clara, janelas grandes, silêncio absoluto à noite. No primeiro dia, exploramos tudo juntos, rindo, abrindo armários, comentando como era estranho chamar aquilo de nossa casa, mesmo que temporariamente. Havia um depósito externo, um cômodo pequeno nos fundos, com caixas deixadas pelo proprietário. Ele comentou que depois veríamos se precisávamos de algo dali. Não demos importância. Naquela noite, algo nele estava diferente. Mais quieto. Eu perguntei se estava tudo bem. Ele disse que sim, que era só o cansaço da viagem. Fizemos amor, mas houve uma distância estranha, como se ele estivesse presente fisicamente, mas com a cabeça em outro lugar. De novo, eu racionalizei. Lua de mel não é um filme. Pessoas sentem medo, pressão, expectativa. Dormi acreditando que no dia seguinte tudo estaria normal. No segundo dia, acordei cedo e não o encontrei na cama. Ouvi barulho do lado de fora. Ele estava no depósito, mexendo nas caixas. Quando me viu, se assustou de um jeito que não combinava com a situação. Disse que procurava uma extensão. Ri e disse que aquilo parecia desculpa de filme ruim. Ele não riu. Apenas concordou e mudou de assunto. Passei o dia com aquela sensação incômoda no estômago, como se algo estivesse fora do lugar, mas eu não soubesse exatamente o que. À noite, depois de um jantar tenso, eu decidi ir ao depósito pegar toalhas extras. Ele estava no banho. Abri a porta do cômodo externo e comecei a remexer nas caixas. Eram coisas comuns: ferramentas, almofadas, utensílios antigos. Até que encontrei uma caixa maior, de papelão grosso, fechada com fita. Havia algo estranho no peso quando tentei arrastá-la. Não parecia conter objetos. Parecia cheia de ar, mas não vazia. Meu primeiro pensamento foi que havia roupas. Ou lixo. Quando abri a tampa, meu corpo reagiu antes da minha mente. Eu dei um passo para trás, senti o coração disparar, uma pressão nos ouvidos. Dentro da caixa, encolhida, estava uma mulher. Viva. Assustada. Olhos arregalados, mãos tremendo. Por um segundo, achei que estava tendo algum tipo de colapso nervoso. Aquilo não fazia sentido. Ela tentou falar, mas a voz saiu fraca. Disse meu nome. Eu não sei quanto tempo fiquei ali parada. Pode ter sido segundos, podem ter sido minutos. Tudo que lembro é de reconhecer o rosto dela quase imediatamente. Eu já tinha visto fotos antigas. Era a ex-namorada dele. A mulher importante que ficou no passado. Ela começou a chorar e a repetir que não queria causar problemas, que só precisava falar comigo, que ele tinha prometido que explicaria tudo. Minhas pernas mal me sustentavam. Fechei a caixa por reflexo e saí correndo, gritando por ele. O confronto que se seguiu foi confuso, fragmentado, quase irreal. Ele tentou explicar, falou rápido demais, misturando justificativas. Disse que ela estava passando por um momento difícil, que não tinha para onde ir, que só seria por alguns dias. Disse que tinha medo de me contar, que achou que conseguiria resolver sem me envolver. Em nenhum momento, ele pareceu entender a gravidade do que tinha feito. Manter uma pessoa escondida numa caixa. Na nossa lua de mel. Eu liguei para a polícia, mas ela me implorou para não fazer isso.
Disse que ele não a machucou, que foi ideia dela se esconder, que só queria conversar comigo antes que eu fosse embora. Eu estava em choque, incapaz de tomar decisões coerentes. Acabei pedindo que ela saísse dali. Dei dinheiro, chamei um táxi. Ela saiu sem olhar para trás. Ele ficou ajoelhado, pedindo perdão, dizendo que me amava, que tinha cometido um erro terrível, mas que aquilo não definia quem ele era. Eu passei o resto da noite sentada no chão da sala, sem conseguir dormir. Revivia cada conversa do nosso relacionamento, cada momento em que ignorei um sinal. As mensagens tarde da noite. As caixas fechadas. Os lugares evitados. Tudo se reorganizou na minha cabeça, como um quebra-cabeça cruelmente lógico. Ao amanhecer, enquanto ele dormia no quarto, eu escrevi um e-mail para um advogado indicado por uma amiga. Dei entrada no pedido de divórcio, antes do sol nascer. Voltei para casa sozinha. Ele tentou me ligar dezenas de vezes. Mandou mensagens longas, depois curtas, depois apenas por favor. Eu não respondi. Quando nos encontramos para tratar da separação, semanas depois, ele parecia genuinamente destruído. Disse que nunca quis me machucar. Eu ouvi em silêncio, porque percebi algo fundamental. A intenção dele não mudava o fato de que ele foi capaz de algo profundamente errado sem pensar em mim. Sem pensar em ninguém, além de si mesmo. A ex nunca mais entrou em contato. Às vezes me pergunto o que aconteceu com ela, mas não o suficiente para procurar. Perdi um casamento, perdi a ideia de quem eu achava que ele era, perdi a narrativa confortável que eu tinha construído sobre escolhas seguras. Ganhei em troca uma clareza dolorosa. Não existe estabilidade quando a base é omissão. Não existe amor saudável quando alguém decide sozinho o que você pode ou não suportar. Hoje, meses depois, ainda há dias em que tudo parece surreal. Contar essa história em voz alta soa como exagero, como se fosse impossível que algo assim acontecesse na vida real. Mas aconteceu. E terminou ali, naquela madrugada silenciosa, quando eu escolhi a mim mesma pela primeira vez sem justificar, sem racionalizar, sem tentar consertar o que nunca foi meu para consertar.